Muito bem. Então, como eu disse, esse era um procedimento que levava muito tempo. O paciente levava um tempo de medicação muito longo e o tratamento era muito cansativo, tanto para o profissional quanto para o paciente. E a grande dificuldade aqui era até de quanto eu vou cobrar para esse tratamento. Até porque era um tratamento que levava um tempo enorme, gastava muito tempo profissional. Algumas coisas nós descobrimos durante esse período. Sabíamos que quando nós fazíamos a medicação intracanal, nós induzíamos início da formação apical no fechamento, mas que não se observava radiograficamente. E eu apenas levava um tempo maior até ter uma resolução para poder observar a formação desse fechamento apical. Aí veio uma ideia. Por que não utilizar o MTA, fazendo um tampão apical? Então, nós tínhamos a apicificação agora e podíamos encurtar o período de apicificação utilizando como recurso a utilização de calcadores, de porta MTA ou de instrumentos que poderiam depositar na região apical uma quantidade, um tampão de MTA, que nós sabemos que ele é extremamente compatível aos tecidos perapicais. Aqui o MTA preparado, que era recolhido, era levado para o interior do canal, e nós depositávamos esse MTA na região apical. Isso levava a um encurtamento do período de tratamento, de 12 a 18 meses, para, no máximo, 3 meses de tratamento, com resultados expressivos e resultados satisfatórios. O procedimento era abertura, esvaziamento, preparo mais químico que mecânico, irrigação ativa e o uso do hidróxido de cálcio com medicação intracanal. Um mês depois, nós retomávamos esse tratamento, trocávamos o hidróxido de cálcio por mais 30 dias. Então, fazíamos uma medicação com hidróxido de cálcio por 60 dias e, na terceira consulta, nós já executávamos o fechamento da região apical com a deposição de um tampão de 3 a 4 milímetros de MTA e, posteriormente, realizávamos a obturação sobre esse MTA, depois que ele tomasse a presa final, com a obturação do conduto. Então, esse era o procedimento básico. Então, nós fazíamos da seguinte forma. Fazíamos o preparo químico, medicação com hidróxido de cálcio, repetíamos isso 30 dias depois, e na terceira consulta nós depositávamos na região apical o MTA e sobre ele fazíamos o preenchimento do canal com material obturador. A grande pergunta era, como é que nós vamos levar esse MTA? Um dos procedimentos é alguns amálgamas mais finos que poderiam permitir a deposição nas proximidades do terço apical. Então, nós fazíamos assim, abríamos o dente. Esse é um tratamento recomendado no livro do professor Andreassen. Então, se fazia a abertura, o esvaziamento e o preparo químico cirúrgico do canal. Determinávamos o comprimento 1 milímetro aquém da abertura apical. Fazíamos a deposição do hidróxido de cálcio, ou ele manipulado e usando um lentulo para poder levar esse material, ou utilização do
ultracal também com a deposição e a colocação com auxílio do lentulo. Decorrido 30 dias, nós trocávamos esse hidrólito de cálcio e 60 dias depois, nós já fazíamos a remoção desse hidrólito de cálcio, a colocação da barreira de MTA, colocávamos uma bolinha umedecida dentro do canal para poder permitir o término do endurecimento desse MTA, e sobre ele, depois, numa última consulta, nós fazíamos a obturação, ou com guta, ou com material resinoso. Essa é a ideia. Esse MTA em contato da região apical induzia a formação da nossa barreira sementária, tendo uma barreira mais uniforme, um tecido duro era formado nessa região, mas que, em virtude da presença do MTA, permitia a conclusão mais breve do tratamento quando comparado ao uso do hidrólito de cálcio. Porque o hidrólito de cálcio tinha que induzir, e como o MTA também induz a formação do tecido duro, permitia que eu colocasse esse MTA, fizesse esse tampão, bem aceitável pelos tecidos perapicais, e daria continuidade na formação e no fechamento com cemento com tecido duro, tecido mineralizado. Então, a técnica do uso da barreira ou do tampão de MTA consistia em um preparo químico, mais químico que cirúrgico convencional, irrigação ativa e medicação com hidrólito de cálcio. E por que nós fazíamos esse tipo de coisa? Primeiro, né, alguns estudos mostravam que o pH do tecido apical poderia afetar o comportamento hídrico ou a capacidade do MTA de absorver a parte líquida do exudato apical e as propriedades, comprometendo as propriedades finais do MTA. Portanto, a necessidade de uma medicação intracanal por 60 dias, durante aqui o primeiro mês, 4 semanas, para complementar a desinfecção do canal e elevar o pH, que era ácido dos tecidos perapicais inflamados, tornando-os mais alcalinos, antes de aplicar o tampão de MTA para o selamento apical. Então, além de eu utilizar o hidrólito de cálcio para complementar a desinfecção, eu promovia uma alteração do pH do tecido apical para que eu não comprometesse as propriedades físico-químicas do MTA. Desse modo, então, nós fazíamos essa medicação, após 30 dias fazíamos a remoção do hidrólito de cálcio com uma irrigação farta com EDTA. Posteriormente, feito o acesso e a remoção mais grosseira por meio da irrigação, nós repetimos uma nova irrigação com EDTA, agora ativando com o uso do EasyClean, por 2 a 3 minutos, num volume de 30 ml. Então, usávamos muito EDTA para poder limpar esses canais, para remover o resíduo de cálcio das paredes do canal. Secávamos o canal com pontas de papel absorvente de grande calibre, ou né, com 2 ou com mais pontas, pré-calibradas, ou às vezes até utilizando o cone de papel de uma forma invertida, onde eu tinha um diâmetro maior. Feita a secagem, nós poderíamos agora colocar o nosso tampão apical, que é uma obturação de uma forma incremental, eu ia aumentando a quantidade ou incrementando sobre camadas de MTA, distribuídas pelo canal
e adaptadas por um aplicador ou até por depósito em pequenas quantidades provenientes, né, usando até um porta-amálgama radicular. E sobre ele nós fazíamos a condensação. Mas se eu condensasse esse MTA até o começo do trabalho, eu teria a possibilidade de extravasá-lo. Desse modo, o MTA pode, então, ser trabalhado no canal com calcadores ou limas previamente, medindo um comprimento aquém do comprimento de trabalho, em torno de 3 a 4 milímetros aquém do CRT. Isso permitia que eu levasse o MTA para dentro do canal, na região apical, mas me limitava esse espaço para que eu apenas preenchesse 3 a 4 milímetros dessa região apical. Assim, um tampão apical, né, de 4 a 5 milímetros de espessura era geralmente considerado uma quantidade de um tampão ideal. Só que eu não poderia fechar o canal agora, porque eu precisaria fazer uma compressão, um ajuste do meu cone ou do meu material restaurador. Portanto, nós precisamos esperar, depois da aplicação do tampão, em torno de 7 a 10 dias, aqui, olha, fazendo o preparo do canal, removendo todo o hidróxido de cálcio presente. Podíamos utilizar uma pinça clínica, levando quantidades pequenas de MTA, e com o auxílio de um calcador ou de uma lima calibrada com 4 milímetros aquém do seu comprimento, usando um algodão estéril na sua ponta, como se fosse um cotonete, ajustando o MTA na região apical. A partir daí, adaptação, nós observamos a adaptação desse tampão apical radiograficamente, para observar se nós tivemos um bom preenchimento, uma boa adaptação no limite de trabalho. O excesso de MTA era removido das paredes do canal, esfregando com ou cones de papel umedecidos, ou mesmo com algodão umedecido, enrolado numa lima, sempre preservando o tampão, trabalhando a 4 milímetros a 5 aquém do comprimento. Uma limpeza meticulosa é importante para permitir um selamento ideal do meu material obturador. A partir daí, nós colocávamos uma bolinha de algodão umedecido em soro ou em água destilada, que era colocado dentro do canal com o intuito de fornecer um ambiente úmido para a reação final de presa do MTA. Porque ele tem uma reação que leva um certo tempo e que necessita de umidade. Parte da umidade era conseguida pelo forame, parte da umidade por essa bolinha de algodão. Decorrido 7 a 10 dias, a bolinha era importante que ela não tocasse no material para que não ficassem fibras desse algodão impregnadas no material. Então, ela ficava apenas dentro do canal, sem tocar a região do tampão. O excesso de água na cavidade era seca com bolinhas de algodão e a abertura era selada com material restaurador provisório, como, por exemplo, o Cavite, ou Lumicon, ou Simpate. Após 7 dias, o dente era novamente isolado e aberto, e a presa do MTA era verificada com o uso de uma sonda ou de uma lima, tocando no final para ver se eu tinha um anteparo estável. Se por alguma razão o MTA não tivesse tomado presa ou endurecido, o canal era novamente limpo e o procedimento de colocação do tampão na região apical era realizado novamente e a obturação final era postergada para a próxima consulta. Então, eu levei meu material, calibrava o meu calcador e fazia a acomodação no comprimento 4 milímetros aquém do trabalho, do meu tampão de MTA,
E colocava-se um penso de algodão umedecido para que a umidade pudesse complementar o endurecimento do MTA, porque na região apical nós recebíamos líquidos dos tecidos periapicais que iriam concluir a presa desse tampão. E, a partir daí, nós partimos para a restauração ou obturação do remanescente do canal, ajustando cones ou, às vezes, fabricando cones para poder ajustá-lo sobre o MTA. Isso encurtava o tratamento desses casos e permitia uma segurança na formação, término da formação apical, no fechamento apical, não só pelo tampão, mas pela continuidade da formação de cemento radicular, em razão do estímulo de baixa intensidade, mas de alta frequência, da liberação de cálcio do MTA. Assim, olha, procedimentos feitos, né, em dente com ápice aberto de necrose pulpar, o tratamento do canal até a deposição do tampão. Feito isso e checada a presa final do MTA, era executado o procedimento de obturação e o controle do tratamento com redução da lesão já na região de, ou na imagem de controle radiográfico. Um caso, veja, onde eu tenho um lateral, o paciente sofreu um trauma jogando futebol há pelo menos 20 anos atrás, teve o início da formação, da continuidade da formação apical, mas, de repente, houve uma necrose. E existia aqui a presença de uma fístula presente nesse dente lateral. O que foi feito? Então, foi feita a abertura. Vejam que a abertura apical é maior do que a abertura cervical. Então, é um procedimento extremamente difícil de ser preenchido. Foi feita a abertura, feito o nosso preparo químico, muito químico, porque a minha lima está solta dentro do canal, do que cirúrgico. A primeira troca de hidróxido de cálcio, depois foi removido, isso um mês depois, feita uma segunda troca. Depois de 60 dias de medicação com hidróxido de cálcio, foi removido, seco o canal, preenchido com MTA. Decorrida uma semana, foi feita a limpeza, a remoção e o ataque ácido dentro do dente, feita a polimerização do sealer, da resina líquida, fazendo a aplicação do nosso fotopolimerizador, tanto na entrada do canal, né? Posteriormente, foi depositada uma resina flow. Aqui, olha, a resina flow foi depositada sobre o MTA. Novamente foi feita a fotopolimerização, agora não só na entrada do canal, como por vestibular. E sobre ela foi feita a restauração definitiva. E aqui eu tenho o desaparecimento da fístula e o restabelecimento das condições normais desse elemento dental. Então, em casos hoje que nós nos deparamos com esse tipo de caso clínico, esse é o procedimento que nós utilizamos, reduzindo o período de tratamento e tendo uma melhor confiabilidade no sucesso desse tratamento. Então, está lá, dentes risogênicos incompleta, que foram tratados, né, com medicação de hidróxido de cálcio
anestésico, anestésico por 15 dias, CP400 como veículo 45 dias, totalizando 60 dias, ou 2 trocas a cada 30 dias. Seco e preparado, depositando o plug de MTA, ou tampão de MTA, sobre ele a deposição do material obturador do nosso cone e do cimento endodôntico. E a restauração definitiva desse dente. Outro caso de um premolar que sofreu necrose, aqui traçando a fístula presente, todo o tratamento químico do canal, para a posterior deposição do tampão e a obturação do canal com cones de gutapercha. Outro caso, onde foi feito todo o tratamento e a colocação do MTA, posterior obturação sobre o tampão de MTA e até a colocação de um provisório. Outro caso, onde nós temos os 2 casos, vejam que o ápice não está tão aberto, mas foi utilizado um fechamento colocando MTA e sobre ele o procedimento obturador. É lógico, se eu tenho a condição de poder travar um cone, como aqui poderia ser travado um cone 80 ou 90, eu posso dispensar o uso de um tampão de MTA. Mas, nesse caso, foi optado em fazer esse tampão. E vejam o grau já de recuperação da região apical. Outro caso, ápice aberto, feito a medicação intracanal aqui usando o ultracal, repetido posteriormente, removido o excesso ou a quantidade de hidrose de cálcio com irrigação farta de DTA, deposição de um tampão de MTA e sobre ele a realização do procedimento obturador. E também, uma situação onde eu tenho a necrose desse elemento dental, também medicado com hidrose de cálcio por 60 dias, feito o tampão de MTA e sobre ele a conclusão do tratamento e o controle do tratamento executado. Portanto, hoje isso é o tampão de MTA em casos de necrose pulpar e ápice aberto, uma rotina que nós executamos, não fazemos mais as trocas periódicas e constantes de hidrose de cálcio, porque levava muito tempo. Então, está lá. Necrose, trauma dental, o tampão de MTA e o controle do caso. Mais um caso, aquele, o tampão de MTA e a conclusão. Então, meninas, é isso que nós fazemos agora de rotina. Qual é a diferença? Nos casos de hidrose de cálcio, se eu só utilizar hidrose de cálcio, eu vou levar muito tempo no meu procedimento de indução apical. Já quando eu lanço mão do MTA, eu utilizo o MTA com finalidade de abreviar essas trocas periódicas. Utilizo o hidrose de cálcio mais para desinfecção do canal e o MTA formando uma barreira apical. Evitando situações como estas, né? Ou como essas. Então, quando eu tenho, às vezes, estas condições e a presença de necrose com ausência de vitalidade pulpar, a opção é o tampão de MTA. Agora, quando eu tenho a condição de vitalidade pulpar, é muito melhor eu realizarmos a pulpotomia parcial como esta foi feita, que nós mostramos anteriormente,
Até porque esses dentes apresentam, quando tem uma potomia parcial, eu vou ter a formação progressiva em toda a extensão do canal e da câmara pulpar, reduzindo e aumentando a espessura dentinária, coisa que eu não consigo quando eu faço a minha apsificação. E que pode-se ocorrer, né, em decorrência da espessura dentinária, num segunda batida ou segundo trauma, o paciente ocorrer uma fratura radicular que acaba comprometendo a manutenção desse elemento dental em função, necessitando, então, a remoção desse elemento e, dependendo da idade desse paciente, a utilização de mantenedores até que se conclua a formação e chegue na idade adulta para se utilizar no futuro a colocação de um implante. Então, os procedimentos em polpa viva são muito mais seguros porque eu posso ter esse tipo de comprometimento. Por esse motivo que, né, tentou-se trabalhar e a utilização de alguns recursos na restauração do remanescente, e um deles foi a utilização de resina fotopolimerizada sobre o tampão apical, como eu mostrei num caso anterior. Agora, nós temos situações atualmente de até um esquema na tentativa de presente da necrose fazer uma revascularização apical. Então, a revascularização, também conhecido como regeneração tecidual, no interior do canal, é um tratamento ainda experimental, que é, quem sabe, no futuro, um recurso para esse tipo de situações. Uma situação onde eu tenho uma necrose, tenho um canal extremamente fino, paredes finas, no qual eu vou fazer um tratamento no interior do canal com o intuito de preencher esse espaço aqui com um coágulo, como aqui, olha, para que, na evolução do tratamento, eu possa ter uma redução da luz do canal, um estreitamento desse canal para, posteriormente, a execução de um tratamento radical. Feito, em vez de usar um tampão apical, nós fazemos um tampão na entrada desse canal sob ou sobre o coágulo formado. E aí, posteriormente, desse tampão, fazemos a restauração com resina Flow e depois com a resina composta convencional. Ainda é um estudo, um tratamento que requer ainda confiabilidade, mas é uma tentativa de poder promover ou prevenir futuras fraturas em caso de trauma dental. Então, vejam que é uma situação em que eu tenho aqui uma necrose, feita a abertura, feito o tratamento. O intuito é que se células da região apical, que são células-tronco, possam, através da formação de um coágulo ou de um sangramento no canal, popularizar o meu espaço endodôntico do canal e começar a promover a formação de um tecido mineral, que na maioria das vezes a formação tem sido sementária, isso é a razão do paciente ser muito jovem, e levar a uma diminuição dessa luz do canal. Vejam aqui, olha, no controle, a diminuição dessa luz do canal, para posteriormente a execução, aqui, olha, a formação apical do tratamento definitivo.
Então, na verdade, é a tentativa de uma indução de formação de um tecido no interior do canal que possa promover um aumento da espessura dentinária e até a regressão da lesão ali. Eu tinha uma lesão previamente, lembram? Então, veja que a técnica da revascularização ela é um pouco mais complexa do que a gente possa imaginar. Porém, na primeira consulta, os procedimentos são muito parecidos. Anestesia local, isolamento absoluto, acesso coronário, irrigação abundante com hipoclorito a 1%, determinação da odontometria, né, com uma lima posicionada ao milímetro aquém do término da raiz. Para isso, muitas vezes nós podemos tirar a cera pegajosa para poder manter a lima em posição, prendendo-a dentro da minha cirurgia de acesso, porque senão ele vai acabar soltando a lima. Então, eu levo em posição e prendo com essa cera por palatina, para que ela mantenha a sua posição estável durante a radiografia. Feita a minha determinação, nós vamos fazer uma irrigação abundante de hipoclorito, por meio de agulha de irrigação posicionada a 1 milímetro aquém do término da raiz, seguida de um PQC. PQ é um preparo químico em torno de 15 minutos, ou seja, abundantemente eu vou trabalhar com substância química dentro desse canal. A minha desinfecção, por estar tratando de um dente de polpa viva, a polpa morta, deve ser abundante. Feito isto, fazemos a secagem desses cones, com cone estéreo, ou desse canal, preenchemos o canal ou com uma pasta de hidróxido de cálcio, alguns trabalhos recomendam o uso de hidróxido de cálcio, ou com uma pasta chamada pasta 3 ou 2, né, usando uma associação de 2 ou 3 antibióticos, como a ciprofloxacina, metronidazol e monociclina, 1/3 de cada uma dessas medicações, veiculados em CP400. Uma pasta que é preparada, uma pasta 3, e que é depositada dentro do canal. Fazemos o selamento provisório, coronário, e vamos avaliar a evolução. Finalizado em torno de, após 4 semanas do primeira consulta, vamos fazer o nosso exame clínico prévio para assegurar a ausência de sinais e sintomas, se o paciente teve alguma alteração, a sensibilidade moderada ou severa, avaliação à percussão e à palpação. Na presença de qualquer sensibilidade, observação da presença de fístula ou tumefação, deve-se repetir o tratamento de desinfecção da primeira consulta. A partir daí, se houver tudo em ordem, tiver silêncio biológico, nós vamos fazer uma anestesia, agora usando mepivacaína 3% sem vaso. Por quê? Porque agora eu vou induzir a formação de um coágulo interno. E eu não quero que a anestesia por infiltração possa interferir na formação desse coágulo, porque na presença de vasos constritores eu teria a formação de uma quantidade menor de coágulo na região apical. E agora eu quero é formar esse coágulo. Além disso, fazemos o nosso isolamento, a desinfecção do campo, acesso ao canal e remoção da medicação intracanal com EDTA, seja ele a medicação com hidróxido de cálcio ou a pasta tripla de antibiótico, ativando com EasyClean por 2 a 3 minutos, num volume de aproximadamente 30 ml. 3 seringas de 10 ml de EDTA.
Isso vai permitir uma melhor limpeza do espaço endodôntico. Fazemos a sua secagem e agora vamos induzir o sangramento do canal, levando o instrumento e girando, instrumento 25, uma pré-curvatura de até 2 milímetros, um instrumento 25, pré-curvada, passando o meu forame em até 2 milímetros, fazendo, né, rompimento e o estímulo desse sangramento da região apical na tentativa de poder formar uma hemorragia intracanal e, com ela, arrastar células tronco para o interior do canal radicular. O sangramento deve ser mantido a 3 milímetros da junção cemento-dentina, cemento-esmalte, e após 15 minutos da formação do coágulo, nessa posição, nós vamos agora depositar, uma vez formado o coágulo, estabilizando esse coágulo, coloca-se uma camada de aproximadamente 3 milímetros de MTA branco, para não ter uma interferência estética, sobre o terço cervical do canal. Então, eu enclausurei esse coágulo dentro do canal e tampei na região cervical com MTA. Aplica-se uma camada de ionômero de vidro flow sobre o MTA, 3 a 4 milímetros, suavemente sobre esse MTA, seguido de fotopolarização por 40 segundos do ionômero flow. A restauração em resina composta, dando um reforço na camada de ionômero de vidro. E aí nós apenas controlamos o paciente. Então, nessa segunda consulta, né, que gira em torno de 4 semanas após, vamos fazer a preservação com exame clínico e radiográfico, devendo ser realizada de 3 a 6 meses essa observação, até 1 ano, durante os próximos 4 anos. Para observar exatamente se ocorreu o que nós esperávamos, a transformação das células troncos no interior do canal em células específicas que levam à deposição de tecido mineral. Nesse período, pode-se observar o crescimento radicular, o aumento da espessura das paredes do canal e o fechamento apical. E, em alguns casos, pode-se ocorrer até respostas positivas ao teste ao frio, mostrando que eu tenho agora um tecido que não se sabe muito bem qual é ainda dentro do canal, mas que tem umas características que permitem a reparação e a cura desse dente com risogênese incompleto, restabelecendo muitas vezes, né, o crescimento radicular e aumento da espessura, que é o que nós mais esperamos, com o fechamento apical. Mas, se após 3 meses de controle, de preservação, não se observar o desenvolvimento radicular radiograficamente, devemos optar para a aplicação do tampão apical de MTA, nesse caso, que não evoluiu adequadamente frente a essa situação. Então, vejo que nós ainda temos poucos casos em relação a isso, mas é uma possibilidade futura e que necessitamos de mais informações técnicas e científicas sobre esse respeito. Então, vejam que, na revascularização, fatores que podem influenciar o nosso tratamento. Nós temos a idade do paciente. Quanto mais jovem o paciente, maior a probabilidade dele responder favoravelmente a esse tipo de tratamento. Nível de infecção prévia. Dependendo do tamanho da lesão e da
estabelecimento dessa lesão. Se essa lesão for muito extensa, não fica indicado o uso da técnica de revascularização. Qualidade da desinfecção. Quanto melhor a desinfecção e a medicação que eu utilizar, melhor serão os resultados da possibilidade de formação de um tecido conjuntivo dentro do canal que leve a uma formação de tecido duro nas paredes. Remoção completa do hidrólise de cálcio. Por quê? Eu necessito, apesar de eu complementar a desinfecção, estimular as células apicais, eu necessito que ele seja todo removido, porque se ele ficar na parede do canal, eu vou acabar interferindo em razão da sua alta alcalinidade com o tecido conjuntivo que eu quero formar. Por isso, a necessidade do uso excessivo de uma irrigação abundante com EDTA, até para poder criar pequenas fibras na dentina, em virtude da ação desse EDTA. E, por final, a qualidade do coágulo, que vai depender tanto da idade, quanto da atividade e da ação do profissional na tentativa de obter esse coágulo intrarradicular. E o selamento, ou seja, a restauração, porque se eu tiver infiltração pela restauração e a contaminação do canal, isso vai levar a um prejuízo na minha revascularização. Então, veja este caso, um caso de incisivo lateral, que apresentava a presença de 2 fístulas, paciente jovem, veja aqui até o serrilhado da formação de Lis. Vejam, olha, 8 de 2011, tá? Foi feito traçado ou a exploração ou a determinação através do uso de um mapeamento da fístula, mostrando a sua origem em decorrência da contaminação, né, desse canal. Realizou-se a odontometria, o PQC mais o PQ do que o C, usando a lima 80. Feita a irrigação final, secagem do canal e a colocação de hidróxido de cálcio no interior do canal. Decorrido 30 dias, o paciente retornou, foi feita a abertura, foi feito a remoção do hidróxido de cálcio, irrigação abundante, secagem e depois a utilização do instrumento, ultrapassando 2 milímetros ao foramen, promovendo uma lesão, uma alteração, um dano da região apical na tentativa de preencher este canal exclusivamente com sangue. Nessa oportunidade, nós comprimimos esse coágulo com uma bolinha de algodão estéril e fazemos a limpeza e a remoção de toda essa quantidade de sangue, tanto na câmara pulpar quanto nas paredes da nossa cirurgia de acesso, para evitar um eventual escurecimento. Feita esse tamponamento, nós agora retiramos a nossa bolinha de algodão e vamos depositar sobre esse coágulo um tampão de MTA. Está lá, o dente com tampão de MTA, selamento desse dente e o preenchimento, suposto preenchimento com coágulo que levaram células da região apical para o interior do canal. Controle 1 mês depois, apenas controle clínico e radiográfico.
2 meses depois, observando aqui 4 meses depois, que alguma coisa está ocorrendo, que a lesão já está desaparecendo e que eu estou tendo alguma modificação, mas que radiograficamente ainda fico limitado. Meu paciente não tem sinais e sintomas e tem a sua vida normal frente a essa situação. Aqui, 6 meses depois, 8 meses depois, eu observo que está dando continuidade agora à formação radicular. E 1 ano depois, eu ainda tenho e está iniciando o fechamento apical. Então, eu tinha um dente num caso de lesão periapical, que sofreu uma descontaminação, uma estimulação com formação de um coágulo, e que agora eu não apresento mais sinais de infecção endodôntica, mas sim de continuidade da formação radicular até com o fechamento. A hora que eu tiver a redução da espessura ou da luz do canal, nós podemos mantê-lo ainda em observação ou intervir para a execução do tratamento endodôntico final. Isso fica, então, muito mais restrito para casos mais experimentais, mas é um procedimento que ainda não é recomendado de rotina, ou seja, o tampão apical ainda é uma solução mais viável. Vejam aqui, numa tomada lateral de um outro caso, a largura do canal no sentido mesodistal e a redução progressiva dessa espessura da luz do canal, né, num controle usando uma tomografia computadorizada para essa avaliação. É um recurso que nós podemos utilizar também. E para finalizar, eu ontem tentei passar esse vídeo aqui, mas o pessoal da especialização não conseguia escutar, ouvi-lo. Vamos ver se eu consigo aqui para vocês poderem ter uma possibilidade de assistir a um vídeo no professor, que eu depois vou mandar para vocês também por e-mail, o professor Berge, do Paraná, que faz um bom resumo do tratamento dentro da visão técnica que ele tem e que pode, muitas vezes, nos ajudar num resumo geral desse tratamento. Então, se porventura, meninas, vocês não ouvirem, tá? Me avisem, que aí depois eu já interrompo isso aí. Tá ok? Então, vamos lá. Professor Carlos Roberto Berge, da Universidade Federal do Paraná, tem vários livros publicados. Vocês estão ouvindo ele falar? Não, prof. Ai, que pena. Que pena. Está desativado, professor? Algum som Eu daí do não sei. computador? Você sabe que desde ontem eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver agora, vamos ver. Vamos falar sobre. Sim. Ah, agora tá. Deu? Deu, pessoal? Deu. Então vamos lá. Então vamos assistir esse vídeo.
bem ruim, prof, a qualidade. Tem som, mas não dá para entender. Não sei se a Camila está conseguindo entender, mas eu não estou. Não, eu consigo escutar, tipo, um barulho, mas não dá para discernir o que ele está falando. Exato. Era aí que eu não consegui entender vocês. O que foi? Não dá para entender, dá para ouvir tipo um barulho, mas não dá para entender o que ele tá falando. Parece que tá baixo, não sei dizer o que tá acontecendo. Tá dando eco, alguma coisa assim. Tá difícil. Ah. Tá, então vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou interromper isso aqui e vou mandar para vocês separado esse vídeo, tá? Tudo bem. Porque ele faz umas considerações interessantes, né? Ele faz sobre a parte anatômica, tá? Uhum. Depois ele faz sobre os protocolos de pupotomia, como proceder, tá? Ele usa o MTA, veja aqui, olha, utilizando nos casos de pupotomia e o uso do oxigenol, né? Mostrando, então, o término da formação radicular, 10 meses depois, mostrando as características da pupotomia, né, em dentes de cães, que foram feitos por esses dois autores. Meus professores, menos o Roland, ele já tinha se aposentado, lá da faculdade. Ah lá, o Roland e o Berger, né? E o Bernabé, ele que me entregou o diploma. O Bernabé. Ele era diretor na época, né? Eu acho que ele era reitor, acho, na época. Grande pessoa, grande cara, viu? O Roland, que coitadinho, estava bem adoecido nos últimos tempos, né? Acho que ele faleceu, professor. Ele chegou a falecer, né? Uhum. O Bernabé ainda está firme e forte. Gosta de pescar, que é uma coisa maluca. Mostrando aqui também, né, alguns trabalhos de Paiva e Antoniazzi. Aqui, ó, José Gustavo de Paiva e Antoniazzi, junto com o Roland. É o pessoal que hoje, né, é o pessoal responsável pela endodontia que nós executamos hoje. Aqui mostrando casos usando oxigenol, a evolução da psigênese, alguns protocolos e algumas, né, respostas aos tecidos submetidos a esse tratamento, casos de apsificação, que ele vai comentar, né? Observações do professor Tornek, que era professor do Canadá, a revista onde eles propõem um protocolo muito parecido ao que nós apresentamos, olha lá, plug de MTA, né? Aqui toda a primeira e segunda sessão. Aqui a formação do batente apical ou do tampão apical de MTA, um trabalho do Bramante, lá de Bauru, né? Então, ele realmente mostrando casos, utilizando até o MTA, plug de MTA, em casos de ápice aberto com necrose pulpar em molares, tá? Ou em dentes anteriores. E fala um pouco da revascularização também, como nós dissemos. Aqui, os antibióticos usados para medicação após a primeira consulta. 30 dias após a feitura do coágulo. Pena que não dá para escutar. Não dá para escutar mesmo, né? Não, bro, infelizmente não. Eu não sei por quê. A minha tecnologia se resume a isso. Mas eu vou mandar.
Eu vou mandar para vocês poderem assistir como um complemento, tá? Tá bom. Vale muito a pena, realmente. Deixa eu interromper aqui.